pessoal, tudo bem? Agora vamos iniciar os nossos estudos então de literatura, que claro, abarca também outros temas, não só literatura, né? Uma visão social, econômica, histórica, cultural das épocas, né? Em que ocorreram esses momentos, esses períodos literários, certo? Então, na verdade, o momento histórico que a gente vai começar destacando é o momento no qual surgiu o romantismo, tá? O romantismo, na verdade, ele não surgiu, em primeiro lugar não foi o Brasil, tá, gente? Então, na verdade, ele acabou surgindo no século XIX, né? No qual aconteceram dois grandes acontecimentos mundiais, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, certo? Que causaram muitas transformações na sociedade europeia, né? E daí, claro, em consequência, no resto do mundo, certo? Bom, o que aconteceu? Na verdade, essas modificações mundiais também foram vistas na literatura. E é isso mais ou menos que nós vamos ver agora, tá? Então, na verdade, a gente teve a questão do romantismo, né? Muito fortemente, assim, influenciado na Europa, tá? Na verdade, nós tivemos um marco inicial mundial do romantismo, que ficou conhecida, né, como a febre Werther, do alemão, tá? Que foi, na verdade, conhecida como Werther Fieber, não? Até misturei com o espanhol, né? Então, teve toda essa questão, após, na verdade, a publicação de Sofrimentos do Jovem Werther, né? De Goethe, em 1774, tá? Então, após surgir na Alemanha, né, o romantismo acabou se espalhando por toda a Europa, né? E acabou conquistando em um primeiro momento a Inglaterra, certo? E em consequência a França, tá? Em Portugal também nós tivemos, né, o início do romantismo, que foi marcado por uma publicação do poeta narrativo Camões, certo? De Almeida Garré, né? Em 1825, onde o poeta português ele acabou elaborando, criando uma biografia sentimental do Luís Vaz de Camões, certo? Então, o mais importante, que foi o mais importante autor do classicismo, né? De Portugal, certo? Então, ali a gente tinha o quê? Versos decassílabos brancos, subjetivismo, bastante vocabulário culto, rebuscado, né? Uma nostalgia, uma melancolia, que na verdade são características bem fortes de Garré, tá? Então nós temos também muitos romances de outros autores, né? Europeus dessa época, desse período, né? Como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Walter Scott e outros, muitos outros que foram conhecidos também, tá? E aí acabaram se tornando muito populares, certo? Inclusive aqui no Brasil, né? A gente teve, ficaram conhecidos também em publicações nos jornais a partir de 1830, tá? E daí o público acabou criando gosto por esse gênero, certo? Bom, tanto na Europa, gente, quanto nas traduções que foram lançadas aqui no nosso país, né? Essas narrativas, elas eram publicadas, então, primeiramente na imprensa, e daí na forma de capítulos e diários, né? Ou também semanais, tá? E aí, na verdade, isso acabava fazendo com que esses periódicos fossem mais vendidos, fossem mais buscados, né? E daí essas publicações receberam o nome de romances de folhetim. Então a gente pode pensar, né, que naquela época a cultura era outra, né? Não tinha internet, não existia, não tinha WhatsApp. Então as pessoas, na verdade, tinham que ter outros meios para se entreterem, né, para compartilharem cultura, conhecimento. E aí, na verdade, essa questão dos
foi bem utilizada, né, gente? Bem desenvolvida. Esses romances de folhetim na época fizeram muito sucesso, certo? Bom, nessa época também, alguns autores, né, e obras ficaram extremamente famosos, certo? Bom, tanto em Portugal, né, quanto aqui no Brasil, a gente tem algumas características que se repetem do romantismo, né? Então, na verdade, o romantismo ele foi caracterizado por gerações, certo? Fases e tendências, certo? Então, o que nós tivemos em Portugal? A primeira fase, né, romântica que nós tivemos, então, foi marcado por apresentar algumas características clássicas, tá? E então trazia algumas coisas clássicas, porque sempre de um período para outro, ele acaba trazendo algumas coisas, ou contrárias, ou até uma certa continuidade, né? Então, a gente tem Almeida Garré, né, de 1799 a 1854, que atuava no jornalismo, na poesia, na prosa, de ficção e também no teatro, tá? E aí acabou entrando em contato com Shakespeare, né, com a obra de Shakespeare, né, em seu exílio na Inglaterra, tá? Então, na verdade, o autor, ele teve uma vida sentimental muito tribulada, né? E aí, na verdade, isso a gente pode pensar que pode ter servido como uma inspiração para suas obras, tá? Para os seus poemas intensos, né? E que foram muito destacados e famosos na época, tá? Então, acabou trazendo essa questão desses moldes clássicos, né? Também deixando uma produção do teatro, no teatro e na própria prosa, tá? De ficção. Bom, ele escreveu Camões em 1825, que é uma obra extremamente conhecida, né? Dona Branca, em 1826, Folhas Caídas, em 1853, tá? Viagens da Minha Terra, em 1846, e muitos outros bons textos aí, tá? Bom, nós temos também um segundo poeta bem importante, Alexandre Herculano, de 1810 a 1877, né? Que ele também se exilou na Inglaterra e também na França, né? E a sua produção ficcional, ele acabou trazendo muito forte essa questão do caráter histórico nos enredos, trazendo essas questões da origem de Portugal, né? Como nação, tá? E também acabou abordando temas de caráter religioso. Então, na sua obra não ficcional, ele acabou renovando a historiografia do seu país, né? E aí trouxe também a questão dos conflitos sociais, que na época eram muito fortes, né? Tá? Então, as suas obras, né, de maiores destaques aí são A Harpa do Crente, de 1838, né? Eurico Presbítero, de 1844, e muitas outras obras, né? Só as mais destacadas que a gente traz aqui para vocês. Na segunda geração desse romantismo português em Portugal, né, gente? A gente tem também a questão muito forte da estética, né, que é bem desenvolvida, a questão da ideologia romântica também, com escritores que acabavam privilegiando temas, né, soturnos e fúnebres, e também um pouco exagerados, tá? Numa linguagem fácil, acessível até, né, e comunicativa, tá? Então, apesar do poeta Soares de Passos, de 1826 e 1860, ser importante para esse período, né, para essa segunda geração, o principal autor romântico da época, né, foi Camilo Castelo Branco, de 1825 a 1890, que foi um dos mais importantes escritores portugueses de todos os tempos. Então, é um nome muito forte, né, em Portugal. Ele foi um historiador, tradutor, romancista, cronista, dramaturgo e também crítico, tá? Já na terceira geração do romantismo português, ela tem muito destaque pela produção de alguns escritores, certo? Entre eles João de Deus, Tomás Ribeiro, Brulhão Pato, Xavier de Novaes, Pinheiro Chagas e Júlio Diniz, tá? Os quais eles tentam deixar de lado essa questão dos exageros ultrarromânticos das gerações anteriores. O que a gente pode pensar, gente? Cada período, né, cada geração,
ela vai evoluindo e vai modificando em alguns pontos, mas algumas características mantém, tanto que é romantismo, tá? Bom, então, é considerada, na verdade, essa terceira geração, uma geração mais equilibrada, tá? De transição, né? Já tendo algumas questões do realismo, que é um próximo movimento, né, da literatura, um próximo momento, tá? Um período. Então, idealismo, existe muito, exaltação da figura feminina, da espiritualidade e a valorização do amor são temáticas muito fortes, né, nessa terceira geração. Enquanto isso, nós temos no Brasil, né, um destaque no romantismo pela publicação dos poemas Suspiros Poéticos e Saudades, né, do Gonçalves de Magalhães, isso em 1836. Então, o Brasil já havia conquistado sua independência, né, há 14 anos, então o romantismo foi um movimento que acabou indo de acordo, né, com o que estava sendo vivenciado no país naquela época, tá? Principalmente por quê? Porque era muito destacada essa questão da valorização do nacionalismo, também da liberdade, alguns sentimentos muito fortes, assim, que estavam aflorados, né? E que acabavam ajustando esse sentimento de nação, esse sentimento nacionalista, né? Que estava livre de Portugal, ou seja, era um país independente, digamos assim, né? Bom, então os românticos, eles cultivavam, até em função desse momento que estavam vivendo, que a sociedade vivia, esse nacionalismo, tá? Que principalmente se exaltava o quê? A natureza do país, né? Por esse retorno ao passado histórico e também por se buscar a criação de um herói nacional. Então, qual era esse herói nacional no país? O índio, né? Que era como se fosse um cavaleiro medieval do país, certo? Então, através dessa exaltação do passado, né, histórico, também começa um culto à própria Idade Média, né? Que era representado pelas glórias, pelas tradições do passado, né? Então, a natureza e essa exaltação, esse estímulo forte da questão da pátria, também trazia para o poeta uma prolongação das suas emoções. Então, essas emoções eram muito fortes, né? Então, se buscava como se fosse um refúgio, um descanso em relação àquela vida, né, agitada que se tinha e também atribulada dos centros urbanos do século XIX, tá? Então, o que ele traz, o romantismo, muito à tona, muito forte? Esse sentimentalismo, né? Essa supervalorização dos sentimentos, das emoções e também do mundo interior. Então, ele traz essa possibilidade de voltar-se ao nosso interior, né? Uma coisa mais subjetiva, né? Então, esse conflito do eu interior com o mundo acaba trazendo algumas características muito fortes da época. Então, frustração, insatisfação e tédio, né? Então, na verdade, se buscava fugas dessa realidade com o álcool, né? O ópio, drogas, né? A nostalgia da infância, idealização de uma sociedade, do amor e da mulher, tá? Então, tem uma fuga, na verdade, romântica, né? Maior do que todas as outras, ou seja, a morte, tá? Então, lá por volta de 1860, o que acontece? Essas mudanças econômicas, né? Sociais, políticas, que o país estava vivenciando, né? Deu uma modificada nesse romantismo nacional e foi trazendo uma literatura mais próxima da realidade, né? Então, na verdade, quais eram as características muito fortes? Essa agitação constante, também a luta abolicionista, né? A Guerra do Paraguai, a questão da república, o ideal da república, né? Também a questão da decadência do regime monárquico e também a poesia social, aparecimento, surgimento dessa poesia social, principalmente com Castro Alves, tá? Então, quando a gente pensa na forma, tá? O verso livre, que não possuía uma métrica, né? Ou as estrofes certinhas, padronizadas. E o verso buscava o quê? O verso branco, sem rima, né? Que estava bem forte, tá?
nessa poesia romântica brasileira, tá? Então, tanto no Brasil como em Portugal, o romantismo também, né, gente, foi dividido em gerações, se repete, certo? Então, a primeira geração no Brasil foi chamada de nacionalista ou indianista, tá? Então, também ela tem algumas características bem fortes que a gente vai buscar aqui explicar para vocês algumas coisas, tá? Então, o que os autores dessa primeira geração faziam, né? Eles exaltavam essa questão da pátria, do herói nacional, né? Que seria o índio. E era como se fosse o brasileiro nato, brasileiro na sua essência, né? Queria construir, na verdade, o quê? Uma arte brasileira própria, nossa, e que fosse independente de Portugal, né? Que o país começasse realmente a se mostrar como independente daquele país que até então, né, era dependente. Então, que autores nós temos nesse período? Nós temos o Gonçalves Dias, nós temos o Gonçalves de Magalhães, né? E o Araújo Porto Alegre, tá? O Gonçalves Dias, que ele é de 1823 a 1864, ele foi um poeta indianista, assim, muito forte, né? Ele escreveu a Canção do Exílio, uma obra muito marcada, muito conhecida em nosso país, né? E acho que um dos mais conhecidos da nossa literatura. Lembram Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, né? Então, e também, né, pelo poema indianista, tá? Do Juca Pirama, né? Que possui versos decassílabos e alexandrinos, né? Presente na obra Últimos Anos, de 1851. Então, aí a gente vê como a literatura é forte, que hoje em dia nós nos lembramos muito bem dela, né? Ela é muito presente na nossa realidade. A segunda geração do romantismo, ela era considerada como ultrarromantismo, tá? Então, tinha temas obscuros, como pessimismo, apego aos vícios e aos exageros, tá? A melancolia, a morbidez, o sofrimento, a noite e o medo do amor são temas que sempre se repetem, tá? Bem fortes. O eu lírico, ele acaba vivendo, né, numa solidão intensa, tá? Em devaneios, idealizações. E aí nós temos alguns poetas como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela, tá? São os autores mais destacados desse período, tá? E Álvares de Azevedo, em 1831 1852, o período da sua vida, né? É um escritor ultra-romântico e byroniano, certo? E aí ele foi um dos mais importantes de todo o romantismo brasileiro. Então, com essas obras bem fortes, pesadas, densas, né? Que foram publicadas após, né? Então, ele é conhecido, por exemplo, na poesia, então, Lira dos 20 anos, de 1853, na prosa, com os contos Noite da Taverna, de 1855, e no teatro, com Macário, de 1855, tá? E aí nós temos a terceira geração, que na verdade agora é chamada de condoreira, tá? Então, o que nós temos aí? Uma poesia já social, né, e libertária, com ideais, assim, abolicionistas e republicanos que estavam vindo à tona, né? Representavam as necessidades do momento, né? Então, a gente já vê que começa a surgir o realismo, já começa a dar uma certa... começa a entrar e modifica, de certa forma, o romantismo, né? E aí, era focado em quê? Na realidade social, certo? Então, esse nome, condoreirismo, ele está relacionado com a figura do condor, né? Que é uma ave que voa alto, né? Assim como os poetas da época que também voavam nas suas poesias, né? Nas suas obras. Bom, e aí eles também buscavam alcançar essas ideias libertárias, né? Então, voos altos para representarem quais eram os seus ideais, né? Então, a gente tem o maior representante dessa época, Castro Alves, então a sua vida de 1847 a 1871, uma vida curta, né? Conhecido como poeta dos escravos.
Então, ele trabalha com questões abolicionistas, né? E ele compôs lindos poemas, né? Com a mulher e o seu poder de sedução como um tema. Então, Navio Negreiro, uma obra de 1869, Espumas Flutuantes, de 1870, são obras muito importantes desse autor, Castro Alves. Bom, então, o romantismo brasileiro, né? Ele proporcionou à literatura nacional o surgimento de excelentes autores da prosa, tá? Então, nós temos alguns autores que têm destaque, né? Joaquim Manuel de Macedo, de 1820 a 1882, que é um romancista verve urbana, né? Que produziu A Moreninha, que muitos acreditam que já leram, de 1844, O Moço Loiro, de 1845, né? Temos um outro autor, José de Alencar, 1829 a 1877, que foi o principal romancista desse período, né? E um dos nomes mais fortes, maiores, assim, da literatura brasileira em todos os tempos, certo? A gente tem alguns romances, né, urbanos, como 5 Minutos, de 1856, temos A Viuvinha, de 1857, Lucíola, de 1872, Senhora, de 1875. E entre os romances, né, regionalistas, a gente tem, assim, destaque O Gaúcho, de 1870, O Tronco do Ipê, de 1871, O Sertanejo, de 1875. Aos romances históricos, né, a gente tem A Guerra dos Mascates, de 1871, As Minas de Prata, de 1865, e alguns romances indianistas, né, O Guarani, de 1857, Iracema, de 1865, e Ubirajara, de 1874. O terceiro autor bem destacado, né, que nós temos, Manuel Antônio de Almeida, de 1831 a 1861. Então, ele é um romancista urbano, né, é conhecido como o precursor, né, do realismo brasileiro, tá? A obra mais importante dele, e que foi um marco da literatura nacional, foi Memórias de um Sargento de Milícias, de 1854, uma obra extremamente conhecida, né? A gente pode, inclusive, aproveitar algumas sugestões da Prof. Naura, assim, algumas sugestões culturais que ela traz, que é o filme O Guarani, para quem puder olhar, né, gente? Um filme dirigido por Norma Bengel, né? De 1996, que foi filmado aqui no Brasil, né? Baseado no romance de José de Alencar, né? Que tem alguns autores bem conhecidos, como Márcio Garcia, Arson Capri, Glória Pires, José de Abreu e mais um grande elenco, né? Temos também o filme Senhora, dirigido por Geraldo Vietri, né? De 1976, filmado também no Brasil, baseado no romance também de José de Alencar, né? Também com um grande elenco. Então, são boas oportunidades aí pra gente poder adentrar um pouquinho mais a nossa cultura, né? Tá? Bom, então a gente pode fazer um resuminho aí, uma retomada bem geral do que foi o romantismo. Então, foi um movimento artístico muito forte, né? Intelectual, filosófico, que surgiu na Europa, na França, né? Alemanha, Inglaterra, após a Revolução Francesa, né? E industrial, teve esses dois períodos bem fortes, né? Principalmente no século XIX, no final do século XVIII ela surgiu, tá? Ele surgiu, o romantismo, né? Então, em outros locais, mais fortemente no século XIX, tá? Então, principalmente ele surge nesse momento que a burguesia, né, conquista, então, seu poder político e queria transmitir ao povo, então, alguns sentimentos bem fortes, alguns ideais como amor, o sentimento, Deus, espiritualidade, patriotismo, né, e a valorização do indivíduo, certo? Então, foi uma forma, por isso que a gente fala que ele é filosófico, político, cultural, né? Quer dizer, é um movimento muito amplo. Então, foi também marcado
por rejeição a algumas questões também, como ordem, racionalidade, objetividade, o belo, né? Que eram características já do classicismo, tá? Ou seja, o movimento que nós tivemos antes do romantismo, bem como eu disse para vocês, alguns, ou ele traz características do anterior, ou ele repele, né? Ele é contrário, tá? Então, que na verdade foi um movimento classicismo, né? Exatamente oposto ao romantismo, tá? Bom, então, os românticos faziam o quê? O nome já diz, né? Eles defendiam a questão da subjetividade, né? Onde a gente tem uma visão de mundo focada na idealização, emoções, sentimentos do indivíduo, nunca na realidade, tá? Então mudou uma mudança de pensamento, de postura, né? De comportamento do mundo, né? Dando início ao quê? À modernidade, tá? Então, a gente pode ver tudo isso não só na literatura, mas nas artes plásticas, na música, na política, na literatura, em tudo, né? Tudo tá englobado, tudo se encaixa, né? Na arquitetura, inclusive, né? Então, tudo isso, na verdade, faz deixa essa marca o romantismo, né, gente? Então, por exemplo, a gente tem, né, 3 gerações, então, retomando, tá? No romantismo. A gente tem que o romantismo chegou por volta de 1836, né? Pertinho da independência do Brasil, né? Do país. Então, ele surge para tentar trazer para o país essa identidade, né? Do país, do povo, né? Que não pertencia mais aos seus colonizadores, não pertencia mais a Portugal. Então, nós temos 3 gerações. A primeira, indianista, né? Focada no índio, no nativo, na exaltação da natureza brasileira. O segundo é intitulada Ultra Romântica, então tem esse intenso sentimentalismo, melancolia e egoísmo, uma predominância do egoísmo. A terceira, então, uma das mais fortes, assim, mais importantes, focada num tom de denúncia social, né? Com já obras contra a escravidão, certo? Bom, algumas características fortes, então, do romantismo, né? Então, na verdade, a gente vê ele se afastando dessa questão da urbanização, do progresso, da racionalidade, né? Eles se opunham, na verdade, a esses padrões, tá? Que pertenciam aos movimentos anteriores, como o classicismo, né? E aí a gente tem algumas características bem fortes. Uma bem importante, a rebeldia e idealização. Então, o que eles tentam, né? Eles tentam retratar a questão dos heróis, né? Rebeldes, que viam o trabalho como uma forma de promover essa mudança, tá? Então, era comum que fosse retratado nessa época a questão das injustiças sociais, né? Opressões políticas da época, tá? Esse homem-herói, então, ele buscava uma pátria com um amor ideal, perfeito, fugia de certa forma da realidade, né? E sempre buscava priorizar a questão dos sentimentos, tá? As suas expectativas. Uma outra característica, individualismo e subjetivismo. Então, eles valorizavam o indivíduo, as suas opiniões, a sua visão de mundo, né? Então, a originalidade era muito importante na questão das artes, tá? Porque mostrava, na verdade, a visão do autor da obra, né? Quanto ao que era produzido. Então, a subjetividade, uma característica muito forte dessa época, né? A partir dessa subjetividade, era possível que o autor ele expusesse suas opiniões, as suas idealizações através do discurso pessoal, né? Descrito por sentimentos, por emoções e fugindo daquela realidade, né? Do que era, na verdade, concreto naquele período, naquela época. Uma terceira, então, valorização das emoções e também dos sentidos, né? Então, o romantismo ele acabava indo contra, combatia a questão do lógico, do racional, por defender extremamente a questão da emoção, né? Dos sentidos, né? Então,
os sentidos também eram importantes para que se formasse esse raciocínio, tá? Então, essa questão da presença da emoção é uma das características mais importantes desse período, né? Em especial nas obras literárias, tá? Por essa questão da melancolia, da tristeza, do sentimento, que era muito próprio dessas histórias, tá? Essa exaltação da natureza, do nacionalismo, né? Então, essa natureza vinha com uma força muito forte, até de certa forma transcendental, né? E era muito, na verdade, presente nas obras, né? E o foco na imaginação. Então, na verdade, o romantismo era uma fuga desses valores da época, né? Eles recorriam sempre à imaginação, à subjetividade para a produção das suas obras, tá? Então, sempre na literatura o objetivo não era, né, descrever o mundo exatamente como ele é, mas sim como ele poderia ser. Então, por isso se fugia muito da questão da objetividade e se buscava a subjetividade. No país, o romantismo, então, tem muitas semelhanças com o romantismo europeu, tá? Principalmente com o de Portugal. Se tem muita semelhança com o romantismo de Portugal, né? Mas tem algumas peculiaridades bem típicas, né? Marcadas pelo contexto local, né? O contexto histórico local. Então, além da gente ter muito forte a questão do subjetivismo, o culto à natureza, o escapismo, né? Essa questão do sentimentalismo forte, ele era também fortemente marcado pelo nacionalismo, né? A exaltação do nosso herói nacional, do índio, tá? E outras características bem próprias. O romantismo ele chega no Brasil, então, em 1836, né? Após a independência do país, então isso destaca o porquê que era tão forte, né? Então, o que os autores faziam a partir das suas obras? Buscavam encontrar uma identidade nacional, né? Que agora não possui mais figuras representativas dos colonizadores, mas sim do seu próprio país, né? Então, na verdade, o romantismo brasileiro, né? A gente sabe que passou por 3 períodos que tinham características próprias, né? E algumas semelhantes, algumas não tão. A primeira geração, então, retomando, teve essa questão muito forte da independência, né? Que tinha acabado de ficar independente o país, em 1822, né? Então, foi muito forte a questão de marcar a cultura local, né? Romper com essa influência europeia, tá? Então, as obras transmitiam essa questão de valores nacionalistas e adotavam o indianismo, né? Para exaltar os índios como se fossem heróis que representavam a cultura. Na segunda geração, a gente tem ele como surgindo na metade do século XIX, marcado pelas obras de um poeta inglês, Lord Byron, né? E as características mais marcantes da época eram o pessimismo, desilusão, exaltação da morte, depressão e também a solidão, tá? E aí por isso que ele traz esse nome como ultra-romântico, né? Ou também o mal do século. E a terceira geração, já mais próxima do próximo movimento, né? Lá por volta de 1860, ela tinha um foco mais político e também social. E é influenciada pelas obras de Victor Hugo, tá? Então os artistas, eles acabavam transmitindo esses ideais abolicionistas, né? Críticas sociais e também a valorização da liberdade. O período também foi chamado de geração condoreira, né? Pela questão do côndor, né? Que é um símbolo da liberdade, que voa. Então dá pra gente fazer essa associação, né? Pra gente finalizar, então, pessoal, algumas curiosidades nas artes, né? Então, essa questão do individualismo, na natureza, no imaginário, tá? Então, os valores, eles acabaram se manifestando nas artes também, em pinturas, esculturas, poemas, né? Como a gente já viu. E aí, bom, na verdade, os autores, eles davam muito valor para questões como a intuição, tá? Ou seja, a questão instintiva, a emoção, né? Então, questões muito pessoais, subjetivas.
E esses sentimentos, eles acabam reforçando a questão do individualismo, né? E que marcou muito esse movimento, tá? Então, para os românticos, esse individualismo, ele se manifestava quando? Em momentos de solidão, em contextos de solidão, tá? Então, por esse motivo, essa arte romântica foi bem marcada pela questão do individualismo, tá? Então, esse foco também no imaginário, no subjetivismo, ele acaba se distanciando dessa noção que a arte era o espelho do mundo, né? Porque no romantismo a arte era criada como se fosse num mundo paralelo, né? Então, o romantismo, né, ele trouxe um novo conceito até de natureza, certo? Então, ele realmente foi bem marcante, né? Que não se limitava, por exemplo, a bosques, árvores, animais, ele ia além disso, né? A natureza para os românticos era algo que estava além, algo superior, né? Transcendental. Então, por isso que não era compreensível pelos homens, tá? Então, a natureza também era vista, né, como subjetiva, né? E aí a sua retratação variava de artista para artista, porque quando fala em subjetivismo, isso é muito pessoal, isso é muito individual, né? Então, estava muito, por exemplo, quando imaginavam a questão da natureza, estava muito relacionado à questão do lugar divino, de refúgio, né, do mundo, uma certa fuga daquele mundo industrializado, né? Então, tinha até um poder de cura essa natureza, né? Então, na verdade, essa questão da arte, né? Fez até com que essa possibilidade, o romantismo, na verdade, fez com que a arte fosse até melhorada, aprimorada, mais bem trabalhada, né? Então, ele ampliou muitos conceitos, assim, muitos conhecimentos, muitas visões, né? Então, nós temos, por exemplo, obras aí no material, como a Árvore Solitária, né? Que trazia vários traços, então, de obras românticas, né? Como o culto à natureza, exaltação da solidão, a fuga da cidade, a questão do escapismo, né? Então, se a gente olhar as obras da época, se vocês quiserem, tem algumas que foram colocadas no material, se quiserem pesquisar, vocês vão conseguir ver, assim, muitas dessas características nessas obras. Isso é muito, muito importante, muito forte, né? Por exemplo, a gente tem a Balsa da Medusa, que está no material também, e nessa obra é possível a gente ver bem essa questão do imaginário, de fuga da realidade, né? Então é bem interessante a gente poder perceber essas características nas obras, tanto literárias como artísticas, né, pessoal? Isso é bem interessante. Certo, gente? Ótimos estudos e até mais. Obrigada!